Olá a todos. Meu nome é Ramiro Quaresma, né? Eu sou o coordenador da sexta semana do Patrimônio Audiovisual da Amazônia, o evento da Cinemateca Paraense, com parceria com o projeto de extensão que eu coordeno também no Instituto de Ciências da Arte, da UFPA, e para dar início às nossas entrevistas sobre essas questões do patrimônio audiovisual, preservação de filmes, né? Nós convidamos para essa primeira conversa o William Plotnick, que é cofundador do Cine Limite, da iniciativa de digitalização de filmes brasileiros, e que fez o trabalho recentemente de nova cópia em 2K do Vila da Barca, do Renato Tapajós. E vamos conversar. Tudo bem, William? Como vai? É tudo ótimo, obrigado pelo seu convite, Ramiro. É um grande prazer para ser aqui e falar com você sobre esse filme. Antes eu comecei a trabalhar nele, eu não sabia tanto sobre a importância dele, mas pelo seu próprio trabalho, eu comecei a conhecer mais o cinema de Pará. Eu conheci mais sobre esse filme e a importância dele. Então, é um grande prazer para mim para fazer esse trabalho e para ter a oportunidade de trabalhar, de falar sobre o trabalho com você, Rogério. Legal. William, como foi a tua trajetória para chegar até trabalhar com cinemas? Qual é a tua formação assim, inicial? Tá, no cinema eu sempre fiquei apaixonado com cinema. Eu estudei cinema por muitos anos na escola, na universidade, e não foi até quando eu fiz um curso sobre cinema novo na pós-graduação. Eu tive uma professor que eu gosto de dizer o nome dele, ele é uma pessoa incrível, Richard Penha, que trabalha no Brasil com frequência. Ele chega aqui, ele é o ex-diretor da New York Film Festival também. Ele fez esse curso sobre cinema novo e o curso teve um impacto muito grande em mim. A primeira coisa foi a qualidade das obras, filmes incríveis que com 8 anos de estudos de cinema, nenhum professor me mostrou um filme brasileiro até esse curso. Eu fiquei pensando, por quê? Por que isso? Esses filmes nunca chegou a Nova York, nunca chegou nas minhas cursos. Além disso, eu fiquei impressionado da qualidade das obras. A gente assistiu vários clássicos do cinema novo nesse curso, mas a qualidade, tipo, com o logotipo do Canal Brasil, às vezes em vídeo também, eu fiquei me perguntando por que uma obra-prima de cinema brasileiro está em vídeo e os filmes de Godard estão em 4K. Por que essa situação aconteceu? Ao mesmo tempo, eu descobri sobre décadas de família que eu tive no Brasil. Então, uma história muito longa para contar rapidamente. Eu fui aqui, eu conheci toda a minha família, eu fiz várias pesquisas sobre cinema brasileiro. Principalmente, eu fiz pesquisas sobre a conexão entre pirataria, televisão e acesso ao cinema brasileiro, acesso ao público que o público tem. Um, Depois eu casei uma brasileira, e agora eu tenho o prazer de viver aqui em São Paulo, trabalho na Santa Brasileira e estou trabalhando agora com Cine Limite, que é uma empresa que eu fiz como foco, como uma ideia para distribuir filmes brasileiros de repertório, os clássicos, fora do Brasil. Agora estamos trabalhando mais dentro do Brasil também, mas essa é a ideia ainda fica, que estamos tentando para digitalizar os filmes de novo e exibi-los em cinemas ao redor do mundo. Então, é isso. Legal. E, assim, o que que o Cine Limite tem feito nesses últimos anos, junto com a iniciativa dele, assim? Que projetos, assim, tu destaca pra gente que vocês fizeram agora da cinematografia brasileira, assim? Trabalhos Tá, importantes que tu pode citar pra gente. a gente digitalizou vários filmes mais clássicos, mas ainda menos conhecidos. A entrevista de Helena Solberg seria um bom exemplo, que todo mundo já amou, mas ficou uma cópia de vídeo. A gente trabalhou em vários projetos, principalmente eu posso destacar filmes feitos por mulheres realizadoras, filmes de Eunice Gutman,
Katia Mezzel, Helena Solberg. Agora estamos trabalhando nos filmes de Inês Castilho, uma cineasta de São Paulo. Então, isso é uma coisa importante. Mas nosso projeto mais importante, eu acho, está chamado Digitalização Viajante, uma colaboração com a ABPA, a Associação Brasileira de Preservação Visual. E assim a gente trouxe uma scanner que tem uma capacidade de digitalizar em 2K, Super 8 e 8 milímetros. É uma scanner portável e a gente trouxe pelo país 6 cidades diferentes, João Pessoa, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Teresina e Recife. E a gente digitalizou mais do que 300 filmes em Super 8 e 8 milímetros. Esse projeto está agora estamos trabalhando na pós-produção dos filmes, que vai demorar, eu acho, 2 a 3 anos. Mas, enfim, esse é um projeto, eu acho, que vai ser importante e que já o resultado dele é muito grande, tipo exibições de filmes que ninguém conhece em cinemas de novo, e eu tenho orgulho nesse projeto mesmo. A digitalização viajante, né? É um projeto Isso. fantástico mesmo. É, E é um um dia projeto... espero que a gente pode chegar ao Belém e tentar Quem sabe fazer a gente isso. pode chegar mesmo. Que justamente cai nessa questão da centralização em São Paulo, especificamente, da digitalização de filmes, né? E, Uhum. como a gente estava conversando, é difícil que o acervo público tenha recursos para digitalizar o seu acervo, Isso, né? E aí isso, chega com essa proposta, né, de fazer essa isso, digitalização. exatamente. O acervo público tem esse desafio e vale a pena notar, ah, mesmo os acervos maiores do Brasil, Acervo Nacional, CTV, não têm acesso a uma scanner, a esse equipamento de digitalizar. O Sinteca do Man não tem. Então, mesmo se eles não têm, outros acervos fora de São Paulo, Rio de Janeiro, fora do centro, tem esse desafio maior. Então, tem os acervos com esse problema, mas também o público tem um problema. A gente digitalizou, acho que meio dos filmes nesse projeto de viagem como equipamento são filmes domésticos ou filmes amadores. Vários lidam com assuntos incríveis, cinema negro, vários lidam com temáticas LGBTQ, vários mostram greves e tem eventos especiais da história do Brasil. Então, o público não vai ter recursos. O público que tem o filme na casa. Um, um bom exemplo é em Teresina, um cineasta Arnaldo Albuquerque, uma cineasta incrível que fez curtos de animação. E ele não foi uma cara rico. Depois ele faleceu. O Neto recebeu a coleção e o Neto também. Tipo, não dá para mandar para um lugar em São Paulo. O custo de fazer isso não dá. A possibilidade de tipo, com correio também é um outro desafio. Então, esse é um problema muito grande e eu acho uma iniciativa tipo disso que está tentando para disponibilizar serviços de digitalização pode ter um grande impacto. A gente pode também descobrir muitas novas coisas sobre o cinema brasileiro. Filmes que a gente nunca conhece, que Uhum. ficam fora da nossa história. E é importante para fazer isso. E, como eu disse, eu tenho orgulho no projeto mesmo. É, nos meus estudos que eu tenho feito, né, sobre o cinema paraense, né, que é um cinema brasileiro também, eu sempre fiz, de certa forma, uma crítica a essa historiografia do cinema brasileiro, que é uma historiografia do cinema do Sudeste, praticamente, né? E, assim, digamos assim, que há tempos atrás eu era um pouco mais crítico em relação a isso, mas depois eu compreendi, na verdade, que os acervos são distantes mesmo, né? O acervo em filmes, em película, se tu não tiver uma moviola ou um projetor, ele fica desaparecido mesmo. Então, parte dessa, digamos assim, dessa culpa desse cinema paraense ou do Nordeste de uma forma geral, né, não fazer parte dessa historiografia do cinema brasileiro é muito por conta dessa falta de acesso.
E a partir, talvez, de projetos como o teu, né, da digitalização viajante, talvez podemos recontar a história do cinema brasileiro, né, a partir de uma perspectiva talvez decolonial, né, saindo, Com descentralizando essa certeza. história, né, e vai surgir uma nova história do cinema brasileiro aí, né? Eu concordo com você e eu acho que por conta disso a Cinemateca Paraense é muito importante. Já aproveitando o acervo no YouTube, eu, eu consegui de acessar vários filmes que eu nunca ouvi falar sobre essas obras, ah, vários filmes muito importantes e, né, juntando essas obras em um lugar com curadoria, ah, vai abrir a porta para o conhecimento Uhum. de um cinema brasileiro maior e vai trazer um novo CD sobre o cinema. Então, Uhum. mesmo o seu próprio projeto, sua própria Cinemateca, tive um grande parte nisso e nesse esforço. Eu acho também legal assim quando a gente eu gosto de abordar os filmes a partir de uma perspectiva que eu entrei em contato na Cinemateca Brasileira, inclusive quando eu fiz um estágio na Cinemateca Brasileira e quando eu participei Ah, do Congresso Internacional de Acervo de Filmes, a FIAF. Eu compreendi uau. essa perspectiva do cinema como um patrimônio, né? Não apenas Uhum, como uma forma de arte apenas, que ela é também uhum, uma arte feita para entreter, para tornar a vida mais feliz ou mais triste, dependendo do filme, e uhum, que tratar os filmes como patrimônio é talvez colocar eles num outro patamar em relação a essa questão dos recursos também, né? Eu fico imaginando uhum, assim, quando eles vão reformar no Pará, por exemplo, um prédio histórico. Reformar um prédio histórico custa 20 milhões, 10 milhões, 30 milhões para reformar um prédio histórico, um centro cultural, todo. E para uhum, digitalizar o filme, a gente fala assim, por exemplo, um custo a partir de 30 mil reais. Então, ou seja, se tu encarar o filme como um patrimônio mesmo do lugar, que conta a história do lugar, esse custo acaba ficando baixo, se tu for pensar na posteridade daquilo. uhum, Então, eu acho que tratar o filme como um patrimônio do lugar talvez seja uma saída para que esses custos continuam os mesmos, né? Mas eles sejam diluídos num pensamento de que eles fazem parte da história do lugar, tanto como um prédio com físico, né? certeza. Com certeza. E para ter empresas que pensam assim é muito importante também. Tem vários lugares que oferecem serviços de digitalização no Brasil, mas poucos que mesmo que quer cuidar com uma obra, que pensa tipo fora do dinheiro e é uma coisa muito importante também para ter instituições e empresas que podem fazer, às vezes, coisas pelo amor de cinema, pela ideia que está para patrimônio. Além de uma obra comercial, talvez, além de uma obra de arte, tem uma valor geral para o público para É, ter acesso aos imagens históricos. é, E eu concordo com você. verdade. William, tu tens uma apresentação para mostrar para a gente um pouco do teu trabalho? Se tu Tem. puder, pode compartilhar para a gente. Ok, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver. Vocês podem ver a minha tela agora? Aham, tá ótimo. Tá ótimo? Ok, vamos lá. Então, eu preparei uma, uma PowerPoint muito breve sobre o processo de pós-produção com Vila da Barca. Estamos aqui por conta do Vila da Barca, que vai ficar disponível no site da Cinemateca Paraense para os próximos 3 dias. Então, eu achei que seria ótimo de contar um pouquinho esse processo. Acho que Uhum. é uma processo interessante e que também refleta ah, outros filmes que a iniciativa de digitalização de filmes brasileiros fez no passado. Então, vamos lá. Uhum. Só um segundo aqui. Ok. Então, só para contar sobre as etapas iniciais para realizar esse trabalho. E isso começa com programando os filmes de Renato em geral. Assim, a gente fez em 2022, antes da eleição,
programa de filmes que focou nas greves metalúrgicas em São Paulo e que teve a temática um, de Lula, basicamente, tentar para achar filmes em que ele apareceu. E durante essa mostra, a gente exibiu filmes de Renato. Claro, que fez vários documentários durante essa época. Então, foi fazendo esse trabalho que eu conheci ele e eu também consegui conhecer a família, a esposa dele, os netos, todo mundo. E assim chegou as perguntas, que eu acho muito importante. Eu faço essas perguntas com frequência com cineastas, que é, você tem uma coisa na sua casa? Filmes, película? O que você tem? Ah, talvez dá para passar, digitalizar uma coisa, você sabe que você tem, com frequência eles não sabem. Então, uma coisa importante, depois conhecendo a cineasta, fazer essa pergunta porque, com frequência, eles têm as coisas interessantes lá na sua própria casa. E mesmo elas tiverem esse filme Viro da Barca na casa, uma cópia positivo, e eu comecei a falar com o Júlio Matos, que é que é basicamente a chefe de laboratório Cisco, que é a empresa dele e de Renato. A empresa de produção dos filmes de Renato, outras obras também. E a gente começou a coordenar, falar sobre isso. A possibilidade de digitalizar. Elas moram na Campinas, então o Júlio visitou São Paulo e eu consegui de pegar o filme, trazer de volta para Nova York e realizar esse trabalho de digitalização. Queria falar um pouquinho sobre os desafios de preservação. Foram vários. E eu acho esses desafios são óbvios na imagem, com certeza. Quando o público vai ver o filme, vocês vão perceber isso. Primeiro, o filme teve o cheiro mais forte de vinagre que eu percebi na minha vida. Muito, muito, muito ruim esse sinadro do vinagre. Um, também, como resultado, ele teve encolhimento, o contraste de preto e branco, em filme preto e branco, ficou muito fraco. E também chegou cristalização na imagem da obra. Então, várias coisas que, tipicamente, depois de abrindo essa lata, a primeira coisa que achei, não dá para não dá para digitalizar esse filme, não dá para trabalhar nele. Seria um milagre mesmo. Eu, então, vamos à próxima. Eu sabia, eu dei uma olhada, eu vi que o filme já ficou disponível nessa qualidade de imagem. Uma obra com fonte, eu acho, de vídeo. E mesmo para capturar o filme assim, foi um ato incrível para lembrar o filme, para resgatar a memória dele. Mas eu sabia que seria importante de tentar para criar uma imagem com mais qualidade. Então, a gente passou o filme e não deu. Esse é o primeiro scan que a gente fez da obra e eu espero que tá óbvio que a imagem está pulando bastante. Não deu para fazer uma nova cópia assim. Então, tipicamente quando eu uso o scanner, a máquina para digitalizar, a gente usa, às vezes, se o filme está em bom estado, 24 quadros por segundo dá. Se ele não está muito bom, talvez 12 quadros por segundo. Eu fiz aqui 12, tentando para fazer, tentando para capturar a imagem, e não deu. Então, primeiro, aqui tem uma foto da máquina que a gente usa, o Blackmagic Cintel, que é basicamente o padrão do Brasil. Tem várias dessas máquinas aqui. A Cinemateca tem tem vários casos de pós-produção que tem. Mas, enfim, a gente decidiu, vamos tentar digitalizar com um quadro por segundo. E, milagre, mas deu. E esse é resultado fazendo isso. E antes disso, devo dizer, a gente fez 2 quadros por segundo, não deu. Nossa. Um, um deu. Então, estabilizou
não pulou, e é uma milagre, porque a gente gerou uma matriz digital que eu acho ah, tem problemas óbvios de preservação, mas é bonito, Uhum. que salva o filme como ele foi, mais perto disso. Então vamos à próxima. Uhum. Só para tocar, tenho dois pontos mais, etapas de pós-produção. Então o som, na verdade, novo imagem, mas o som, a gente usou vários elementos. O vídeo, eu peguei alguns momentos da vídeo do YouTube, que eu achei o som ficou melhor no YouTube. O Júlio Matos me mandou um arquivo WAV a partir de uma VHS da obra, que foi uma atriz que a gente usou mais na obra. E eu também usei o novo matriz de som que a gente criou nesse processo de digitalização. Também marcação de luz. Então, eu trabalhei para horas para trazer um contraste de volta para a imagem. E eu vou mostrar vocês agora que o preto e branco ficou muito fraco, muito fraco. Então, um filme preto e branco, eu não precisei lidar com várias cores, então isso já é um pouquinho mais fácil, mas para trazer de volta uma contraste que dá, foi um desafio. Então, eu gastei várias horas fazendo isso. Finalmente, eu tentei para manter as características originais da obra, do filme. Assim, a gente não restaurou esse filme. Eu não usei um ferimento de tirar as coisas, porque quando o filme já é nesse estado, é bem difícil e, na verdade, não faz sentido de fazer esse tipo de coisa. Também vale notar que o negativo ainda existe desse filme, e eu vou Uhum. também notar isso depois. Então, tem possibilidades de ainda mais melhorar a imagem. Então, só alguns exemplos aqui do trabalho. Na esquerda, o original, o scan bruto. Na, di na, no direita, na direita, a nova imagem, a nova versão Uhum. depois pós-produção. Eu tenho vários exemplos disso, Nossa, como quando a gente começou, ficou muito melhorou fraco o muito. contraste. É, esse é um muito bom exemplo, tipo, uma parte, tem várias partes do filme onde ficou, tipo, cinza, difícil para perceber. Isso é uma outra. Então, contraste foi nosso desafio maior. Ações de preservação atuais e futuras. Então, a gente conseguiu devolver o filme para a Cinemateca Brasileira. Olha aqui, a lata. Cinemateca Brasileira dentro dele. Elas tiram o filme há Uhum. 30 anos e nunca devolvem o filme. Assim ficou com esses problemas, infelizmente. Mas é uma coisa muito legal. Eu, como um funcionário lá, eu trazei comigo o filme e eu devolvi para a Cinemateca. Então agora está lá numa sala de climatização de novo. Uhum. E que bom isso. Então, a gente vai fazer, eventualmente, backups em LPO. Assim, a gente não conseguir ainda pegar esse formato de preservação digital, é uma fita, LPO fita, mas para preservar arquivos. Mas nossa esperança é 2025, a gente vai e a gente vai tentar para preservar o filme nesse formato que dura, as pessoas dizem, 30 anos. Então, essa é a ideia, mas por enquanto a gente botou na nuvem e nos HDs, os arquivos originais. E como eu já disse, o negativo do filme ainda existe na Cinemateca Brasileira. Isso não é uma coisa muito triste para a gente dizer, o filme está perdido, essa é a única versão. Dá para fazer mais coisas com isso. Então, isso não é uma restauração, isso é uma nova cópia para o público conhecer o filme de novo e ficar apaixonado com o filme. E talvez assim vai ter novas oportunidades um dia de fazer mesmo uma restauração bonita. Essa obra merece. É isso. Esse é o meu PowerPoint e também, Ramiro, se você tem perguntas, fique à vontade para perguntar. Nossa, William, que trabalho, assim, ele trouxe de volta o Vila da Barca, né?
quando eu assisti esse filme pela primeira vez, foi também numa cópia em VHS, lá no Museu da Imagem do Som do Pará, acho que foi em 2005. E já tinha sido uma grande surpresa. E depois coloquei esse filme, fiz aquela digitalização do VHS pro digital, mas assim, numa resolução bem assim inferior, Uhum. e exibia esse filme, inclusive. Então, assim, tipo, existe aqui também aquela máxima de que se existisse uma única cópia desse filme que fosse VHS, ela teria que ser preservada de qualquer forma, né? Pois é. Mas essa busca, esses encontros que às vezes são inusitados, são fortuitos, né? Acaba Uhum. mudando a perspectiva e trazendo essa obra de volta, né? E assim, o retorno do Vila da Isso, Barca foi fantástico, assim. isso. E esse filme é tão incrível. E vale a pena notar que no site popular na internet, Letterboxd, por exemplo, antes esse novo cópia, ele não foi lá. Então, os jovens que usam não sabiam que o Tapajós, no mesmo ano de Deus e o Diabo, no mesmo ano É, de Vidas Secas, de Os Fuzis, foi lá no Belém filmando uma obra que também lida com temas similares. Então, esse filme talvez tenha uma parte de cinema novo, talvez, mas eu vou deixar isso pelo os o público historiadores, né? para discutir agora, mas é uma perola do cinema brasileiro que merece nova atenção, com certeza. E o contexto ao redor do filme, o fato que ele existe, é uma milagre. Eu ganhei um novo respeito pelo cineasta devido a esse filme e eu concordo com você, né? Agora ele vai ter, eu espero, um novo página vai ser criado na memória Aham, dele. verdade. E o William, eu sempre gostei do Vila da Barca, que ele também não é apenas um documentário político apenas, né? Ele também tem uma ficção dentro dele, né? Existe aquela voz em off mais jornalística, Uhum. né? Que é como se fosse o Isso, narrador falando, e a voz de um daqueles personagens, né? Que o Renato escreve um texto de um personagem que isso, fala sobre a vida com aquele jeito também bem paraense de falar, né? Assim, isso, é um isso. filme E também é interessante, né? é ficção e documentário ao mesmo tempo. Também, tipo, João Batista de Andrade trabalhando nele, Maurício Capovilla trabalhando nele, né? Essas figuras tão É, importantes. Inclusive, acho que vale a pena falar com o João Batista sobre que está vivendo ainda, sobre a participação dele no filme. Talvez ele tenha algumas lembranças. alguma lembrança, né? Eu acho que seria interessante. Eu acho assim, tipo, eu sou muito fã do Vila da Barca, assim. Ele é uma obra marcante, Legal. assim, que eu sempre citei ela, sempre como um marco, né? Existiam, antes desse filme, né? Existiam muitos cinejornais, né? Inclusive, eu acredito que o Vila da Barca, quando eu encontrei ele estava numa espécie de estante de guardado como se fosse um cinejornal, né? Porque é como se não existisse filmes ainda nesse período. O outro cineasta paraense que já fazia cinejornais aqui, esse filme do Renato Tapajós estava guardado como se fosse um cinejornal, né? Ele não Uhum, estava como se fosse um filme. Alguns historiadores, como Januário Guedes, citou que assistiu esse Vila da Barca nos anos 70. Então, e era uma cópia em película, óbvio, né? Então, mais tinha sido bonito então. exibido, ele já tinha sido exibido em cineclubes aqui nos anos 70, Isso. e depois ele meio que some aqui, né? E aí existia um projeto do Museu da Imagem do Som, que foi uma digitalização caseira que se fez, né? Aham. Que eram projetados os filmes, né, em película, e com uma câmera, Uhum. acho que na época era um Super VHS mesmo, e se Uhum. filmava a tela, né? Então É. tem todo aquele flicker e tudo. Mas foi a única estratégia de ter acesso aos filmes sem precisar ficar reexibindo aquela película, né? E Uhum. aí guarda-se a película e aí a cópia VHS vira a cópia principal, né? É. Porque não dá para ficar exibindo a película o tempo inteiro, que ela já tinha já o quê? Quando fizeram esse projeto, ela já tinha
30 anos de feito, assim, nos anos 90, né? Então já a película já estava com 30 anos de existência, então já não podia ficar Isso. exibindo ela o tempo inteiro, né? É, e essas cópias, gravando a parede, a tela, não dá para a nova geração para descobrir a obra. Então, é importante que tenha iniciativas de passar o filme de novo, escanear o filme de novo e disponibilizar de novo, eu acho. É, eu acho que assim, já, assim, eu estou muito satisfeito com esse trabalho, assim, eu vou ficar muito feliz de colocar o filme Obrigado. para exibir. Assim, tipo, eu te agradeço muito por esse nosso contato e nessa nossa conversa. E O assim, prazer foi vamos meu, fazer mais coisas. Vamos com conseguir fazer certeza. cursos e fazer Ficaria mais feliz coisas. para colaborar com vocês mais e um prazer para mim para ser aqui para falar um pouquinho sobre o processo. Obrigado, William, mesmo, assim. Obrigado. Obrigado.